Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus e na condição de presidente, eu, vereador Tiago da Silva Morastoni, declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, nesta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015. Popularmente denominada CPI da Codetran, esta foi instaurada pelo ato da presidência número 8 de 2015, destinado à apuração dos fatos investigados pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, na Operação Parada Obrigatória, os quais envolvem servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, outros agentes públicos, bem como danos ao erário público municipal de Itajaí. O prazo de funcionamento desta CPI é de 60 dias úteis, prorrogáveis, se necessário for, por mais 45 dias úteis, e a previsão das comissões parlamentares de inquérito está regulamentada na Constituição da República Federativa do Brasil e também na Lei Orgânica do município de Itajaí. Registro a presença dos senhores vereadores Tiago Morastoni, Fernando Pegorini, Cleiton Batschauer, Laudelino Lamin e Vinícius Amorim, todos membros desta CPI. Também registro e agradeço a presença da vereadora Ana Carolina, a única que vejo neste momento, vereador Fabrício Marinho, que também estão presentes neste plenário. Registro e agradeço a presença dos funcionários da casa, da imprensa, do público, que honrosamente acompanham nossos trabalhos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. Informo ainda que as reuniões da CPI são abertas ao público, transmitidas via internet, retransmitidas pela TV Câmara em horários determinados e disponibilizadas via site da Câmara de Vereadores, a fim de oferecer a maior transparência possível aos nossos trabalhos. Antes de darmos prosseguimento e atacarmos a ordem do dia, passo a palavra para o secretário desta Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Cleiton Batschauer, a fim de que nos informe se existem documentos ou atas para serem lidas e aprovadas. Vereador Cleiton, fique com a palavra, por favor. Muito boa tarde, senhor presidente Tiago Morastoni, boa tarde aos demais membros da CPI, senhoras e senhores no plenário, senhoras e senhores em casa. Temos a ata, senhor presidente, da 3ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que passo a ler no momento. Instituída pelo ato da presidência número 8/2015, publicado no Jornal do Município, de 2 de setembro de 2015, para apurar os fatos investigados pelo GAECO nas operações Parada Obrigatória, as quais envolvem servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, agentes públicos, bem como possíveis danos ao erário, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 25, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Às 14h10, dia 16 de setembro de 2015, na sede do Legislativo Itajaiense, cito a Avenida Vereador Abraão João Francisco, número 3.825, no bairro Ressacada, estiveram reunidos os seguintes membros da CPI: o presidente, vereador Tiago da Silva Morastoni, representando a bancada do PT, o relator, vereador Fernando Pegorini, representante da bancada do PP, o secretário, vereador Cleiton Luiz Batschauer, representante da bancada dos partidos que compõem a minoria, o vereador Vinícius Amorim, representante da bancada do PSD, e o vereador Laudelino Lamin, representante da bancada do PMDB. Em primeiro ato, o presidente convocou o depoente Júlio César Fernandes a responder às perguntas dos membros da CPI. Não estando presente o depoente, abriu-se o prazo de 15 minutos para que o depoente se apresentasse. Em seguida, os membros da CPI aprovaram por unanimidade a ata da 2ª reunião. Encerrado o prazo para o comparecimento sem que o depoente fizesse presente, foi determinada nova intimação, assim como deliberada e aprovada por unanimidade na data de 28 de setembro de 2015, às 15 horas, para a oitiva do senhor Júlio César Fernandes, na reunião ordinária da CPI. Ato contínuo foi deliberado e aprovado por unanimidade em oitiva os senhores William Gervasi, Sadi Antônio Pires e Nelson Abraão de Souza, na próxima reunião ordinária.
Fazendo uso da palavra, o vereador Laudelino Lamin requereu que as próximas reuniões ordinárias fossem realizadas às 14 horas. O requerimento verbal foi colocado em deliberação e rejeitado por unanimidade. O presidente requereu a disponibilização de cópia do processo licitatório da Prefeitura de Itajaí para receber veículos apreendidos pela Codetran vencidos em 2012 pelo empresário Júlio César Fernandes. O requerimento verbal foi colocado em deliberação e aprovado por unanimidade. Agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, a presença dos vereadores, imprensa, funcionários e público assistente, o presidente encerrou os trabalhos convocando os presentes e toda a comunidade para a próxima reunião, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2015, às 15 horas, desejando a todos uma boa tarde. Assinam a presente ata o vereador-presidente Tiago Morastoni, o secretário, o vereador Cleiton Batschauer, e o relator, vereador Fernando Pegorini. Obrigado, vereador Cleiton. Senhores vereadores, comunico-vos que é livre a palavra para manifestação a respeito da ata que acaba de ser lida, caso tenham modificações a sugerir. Não havendo manifestações contrárias, a ata está aprovada. Iniciando as matérias da ordem do dia, coloco sob apreciação os requerimentos formais dos parlamentares que compõem esta comissão de inquérito. Requerimento número 1, do vereador Tiago da Silva Morastoni, requer ao Executivo Municipal a lista dos contratos ativos, contratos em vigência na Prefeitura Municipal de Itajaí, Secretaria Municipal de Segurança Pública, especificando o objeto dos contratos, o nome das empresas vencedoras que prestam o serviço, os valores e o período de vigência. Caso tenham alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem neste momento. Os contratos do vereador Pegorini são os contratos ativos na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Exato. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento... Vereador Pegorini, por favor. Senhor presidente, eu só gostaria que constasse que sejam os contratos vinculados à matéria, ao fato determinante, né, do que estamos discutindo. Na verdade, vereador Pegorini, é um pedido de listagem dos contratos em vigência da Secretaria Municipal. Sejam os que têm relação com a matéria ou não, até porque muitos deles nós acabamos percebendo que existe vinculação a posteriori. Coloco sob a apreciação dos colegas a aprovação desse requerimento. Caso tenham manifestações, por favor, o façam. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento está aprovado. Requerimento formal número 2, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Requer ao Executivo Municipal o valor das taxas diárias e demais obrigações, especificadamente desde o início da vigência do contrato. Contrato esse que nós estamos falando é o contrato do pátio. Informando se há diferença entre valores de motos, carros, caminhões, por exemplo. Informando se houve qualquer tipo de modificação dos valores desde o início do contrato até o presente momento, possíveis reajustes. Informando também de que forma se dá a cobrança desde o momento em que o cidadão é parado pelo agente de trânsito até o momento em que ele está com seu veículo liberado e apto para circulação. Caso tenha alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem nesse momento. Senhor presidente, queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senhores vereadores, acompanhar a CPI, cumprimentar a vereadora Ana Carolina, o vereador Fabrício Marinho, que se faz presente, a imprensa, o público que nos prestigia, as pessoas que nos acompanham através da internet ou da TV. Senhor presidente, para que nós formalizássemos com mais clareza, eu colocaria sobre a apreciação ali, quando Vossa Excelência requer ao Poder Executivo o valor das taxas diárias e demais obrigações, especificamente desde o início da vigência do contrato do pátio, para ficar uma coisa bem mais Obrigado, clara. vereador. Eu já havia feito essa correção
Mas o contrato em questão é realmente o contrato do pátio. Mas não Que a deixar... Secretaria da Casa tome nota e bem providencie essa alteração. Obrigado. Bom, senhores, não há nenhuma manifestação a mais. Então, nesse caso, não havendo manifestações em contrário, o requerimento está aprovado. Requerimento número 3. O vereador Tiago da Silva Morastoni requer que a Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Administração, calcule os valores que foram ou deveriam ter sido arrecadados com o pátio de veículos desde o início da vigência deste contrato com a empresa Júlio César Fernandes Trans ME, mês a mês, informando também o que foi efetivamente pago e o que não foi. Caso tenha alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem neste momento. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento está aprovado. Requerimento número 4, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Requer ao Executivo Municipal relação com o número de veículos apreendidos mês a mês durante todo o período de vigência do contrato com a empresa de remoção de guincho, desde a assinatura do contrato até a atualidade. Caso tenham alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem neste momento. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento está aprovado. Requerimento número 5, do vereador Tiago da Silva Morastoni, requer ao Executivo Municipal cópia do contrato de radares e semáforos, bem como todos os contratos decorrentes e ou derivados deste, como, por exemplo, os contratos de manutenção e eventuais aditivos. Caso tenham alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem neste momento. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento está aprovado. Requerimento número 6, do vereador Tiago da Silva Morastoni. Requer ao Executivo Municipal informações especificadas sobre o número de multas emitidas em Itajaí desde o início de 2009 até o presente ano, discriminando mês a mês a quantidade, o local de autuação e se foram emitidas por agente de trânsito ou por infrações de semáforo, por exemplo. Caso tenha alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem nesse momento. Senhor presidente, eu acho que ainda não é o momento oportuno para que façamos o tal requerimento, até porque ele foge um pouco ainda do fato determinante. Porém, aparecendo durante a instrução, durante os trabalhos, manifestações nesse sentido, eu acho que podemos fazer esse requerimento numa outra oportunidade. Tudo bem, vereador, nós colocaremos sobre apreciação, mas eu lhe informo que essa matéria é pauta de deliberação da Operação Parada Obrigatória 1, inclusive com decisão na última semana, a qual conduziu à prisão os proprietários da empresa fornecedora de serviços de radar. Mas, de qualquer forma, vereador, se o senhor se opõe, eu gostaria de colocar sob apreciação de cada um dos colegas, aqueles que aprovam o requerimento, permaneçam como estão, os que têm objeção, por favor, se manifestem. Até porque, senhor presidente, fala de 2009 até o presente ano. De 2009, o Parada Obrigatória 1, ele é um outro contrato. Até o presente ano já é um novo contrato, por isso que já é um novo contrato, uma nova empresa que não envolve essa nova empresa. Então, por isso que eu estou colocando. Se aparecer alguma coisa, um fato determinante para isso... Então, eu solicito a assessoria da Casa, nós voltaremos a esse requerimento daqui a pouco. Eu solicito a decisão da Operação Parada Obrigatória 1, que levou a decisão de prisão daqueles empresários na semana passada, porque ali traz algumas informações a esse respeito. Não, farei diferente. Eu tenho isso em mãos. Daqui a pouco nós suspenderemos para deliberar, debater essa questão em específico e voltaremos a discuti-la antes do término desta audiência. Ok? O vereador Lamin quer falar? Por favor, fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal. Daqui a pouco, vereador, desculpe, nós estamos terminando os requerimentos formais, em seguida abre espaço para os requerimentos verbais. Tá? O último requerimento formal, requerimento número 7, o vereador Tiago da Silva Morastoni, requer que a Prefeitura Municipal de Itajaí forneça informações sobre o contrato que antecedeu o atual contrato de remoção e guarda de veículos apreendidos. Qual a empresa vencedora, qual o período de vigência, quais os valores de taxas, diárias e demais, como se procedia a fiscalização do contrato, quantos veículos foram apreendidos mês a mês durante a vigência. Caso tenha alguma objeção a respeito do requerimento que acaba de ser lido, por favor, peço aos senhores vereadores que se manifestem neste momento. Não havendo manifestações, em contrário, o requerimento está aprovado. Senhores, fica aberta agora a palavra aos vereadores membros da CPI que, porventura, não tenham formalizado requerimentos para que o façam de forma verbal neste momento. Só que Vereador, pequena questão de ordem, senhor presidente. Claro. O requerimento número 6 ficou, então, suspenso? o requerimento número 6 ficou em suspenso, Ok. mas nós voltaremos a deliberar a respeito dele ainda hoje. Ok. Após as oitivas, nós podemos suspender temporariamente, até para que se analise. Eu peço à assessoria, posteriormente, que localize os termos da decisão judicial, da parada obrigatória 1, para que facilite a nossa análise aqui. Então, senhores vereadores, passemos aos requerimentos verbais. Por favor, vereador Lamin, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer um requerimento no sentido de que a Secretaria de Segurança ou o senhor prefeito municipal forneça o número de veículos apreendidos entre os meses de junho de 2012 a outubro de 2012. E o número de veículos liberados também nesse mesmo prazo, de junho de 2012 a outubro de 2012. E que apresentasse também os comprovantes da legalidade das liberações. Perfeito, vereador. Só para eu entender um pouquinho melhor, porque esse requerimento já havia sido feito anteriormente, geral, né? Que ele... Não, Vereador, presidente, se me permite, eu requeiro também, nesse mesmo requerimento, gostaria que fosse inserido quem era ou quem é ou quem eram ou quem foram os funcionários responsáveis pela recepção dos veículos apreendidos e pela liberação dos veículos apreendidos. Perfeito. Então, nós estamos colocando sob apreciação o requerimento de Vossa Excelência solicitando informações no período entre junho e outubro de 2012, número de veículos apreendidos, número de veículos liberados, responsáveis pelo recebimento, pela liberação e a legalidade, quer dizer, aqueles que foram devidamente os motivos, entregues, os motivos Porque para se liberar um carro, para o pátio liberar um veículo, ele tem que ir na delegacia e pegar uma autorização para ir no pátio, né, pegar o seu veículo. Então, lá eles têm que ter esse documento comprovando, né, a legalidade da autorização do coisa. Daí a importância de nós vermos também o nome do funcionário, se foi o funcionário ou se foi o proprietário ou quem foi, né, o nome completo, o RG, CPF, né, o comprovante de que de fato estava na carteira de trabalho ali, né? Tá. Compreendi. O responsável pela retirada. Era funcionário efetivo, né? O comprovante na carteira de trabalho, como era funcionário efetivo. Tá. O funcionário da empresa que fazia remoção. a liberação, o recolhimento e a liberação. Perfeito. Bom, então eu coloco sob apreciação dos colegas o requerimento verbal do vereador Laudelino Lamin,
Caso tenha alguma objeção à solicitação do vereador, eu peço aos senhores vereadores que se manifestem nesse momento. Não havendo manifestações em contrário, o requerimento verbal do vereador Laudelino Lamin está aprovado. Muito obrigado. Algum novo requerimento, senhores, nesse momento? Não? Eu deixo claro, obviamente, que novos requerimentos verbais podem surgir até no decorrer, no transcurso da tarde da CPI. Então, em questão de ordem, cada um dos senhores está autorizado, obviamente, a fazer o requerimento verbal, cada um de nós, a qualquer tempo. Esse é um momento inicial que simplesmente cria digamos, uma permissão a mais àquele que não foi feito de forma formal, né? Então, perfeito, senhores. Hoje, já atacando a ordem do dia, nós ouviremos os depoimentos dos senhores Júlio César Fernandes, William Giovanni Gervasi, Sadi Antônio Pires e Nelson Abraão de Souza, todos formal e devidamente convocados para prestarem esclarecimentos perante esta comissão parlamentar de inquérito. Assim sendo, convido o senhor Nelson Abraão de Souza para sentar no local indicado, para iniciarmos os questionamentos. Eu peço, doutor Arthur, por favor, a gentileza de acompanhá-lo, indicá-lo o local devido. Obrigado. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde, presidente. Eu lhe asseguro que os seus direitos serão garantidos, inclusive o de se fazer acompanhar por advogado ou de permanecer em silêncio durante o seu depoimento. Porém, gostaríamos muito de contar com a vossa colaboração perante essa CPI, que representa o povo itajaiense e a sua digna busca por informações concretas a respeito de atos de pessoas ligadas direta ou indiretamente à administração pública municipal e eventuais malfeitos com aquilo que é público, né? Ou seja, de todos nós. Lhe agradeço inicialmente a presença, o respeito com essa CPI e passo a palavra ao nosso secretário para que solicite as informações da sua qualificação. O senhor está acompanhado de advogado ou não? Eu dispensei meus advogados. Obrigado, doutor. Obrigado. Doutor Nelson, muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Doutor Nelson, por gentileza, nós temos algumas perguntas aqui que eu gostaria que Vossa Senhoria respondesse. O nome completo? Nelson Abrão de Souza. O documento de identidade, o senhor lembra de cabeça? 203.525. Nacionalidade? Brasileira, Naturalidade? Itajaí, Santa Catarina. Filiação? Bento Ardigó de Souza e Abrão Delfino de Souza. Estado civil? Casado, A escolaridade? superior. Profissão? Sou servidor público municipal de carreira na categoria especialista, consultor técnico administrativo e também advogado inscrito na OAB Santa Catarina. Local de trabalho? Prefeitura Municipal de Itajaí. Hoje estou lotado na coordenadoria da perícia médica de Itajaí, do município. O endereço do senhor, doutor Nelson? Rua Cecília Brandão, 71. Bairro Fazenda.
o telefones, o senhor possa... 3349-9143, o único da minha casa há 14 anos, e também o único celular que tive, número 9909-4950. Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Nelson. Obrigado. Por favor, pode o nosso secretário encaminhar ao doutor Nelson o seu documento. Doutor Nelson, muito obrigado pelas respostas em relação à qualificação. Eu peço aos colegas a liberdade para iniciar os questionamentos e passaremos posteriormente a cada um que o tenham, para que o façam. Doutor Nelson, o senhor conhece os senhores Júlio César Fernandes, José Alversino, William Gervasi, Everson Luiz Gama e Suzete Inês Bellini? De todos, o único que não conhecia era o senhor Júlio Fernandes, e que acabaram de me dizer que eu cumprimentei um senhor e que este era o senhor Júlio. Ele está acompanhado de um outro senhor aqui no plenário, e me disseram que eu cumprimentei uma moça que estava no grupo, e também, por educação, cumprimentei os outros dois que estavam acompanhando a moça. E agora, chegando, me apontaram, olha, aquele é o doutor Júlio Fernandes. Então, acabei de ver esse senhor aqui. Obrigado, eu lhe agradeço, doutor. Se o senhor tem conhecimento que nos anos de 2012 até 2015, o senhor Júlio César Fernandes teria se apropriado de aproximadamente R$ 477.812,02, referentes aos 17% da receita bruta mensal da concessionária de serviço público Júlio César Fernandes ME, previsto na cláusula 5ª do contrato de concessão. Olha, eu tomei conhecimento desse fato pela televisão. Antes, não tive conhecimento algum de que houvesse essa situação, e digo mais, não tive conhecimento algum e tomei conhecimento desse fato pela televisão, porque até então, dentro desse processo desenvolvido pela CAECO, eu não fui chamado em nenhum momento, não fui ouvido nem na fase policial, nem do Ministério Público, e agora, graças a Deus, vocês estão me chamando aqui para poder me ouvir. Então, eu agradeço demais à Câmara de Vereadores, que promoveu a abertura dessa CPI, que eu tenho certeza absoluta haverá de desvendar os mal-entendidos. Obrigado. Bom, é fato corrente, inclusive da denúncia pública, da denúncia do Ministério Público, essa subtração, digamos, dos 17% relativos à receita. De alguma forma, o senhor auxiliou para isso? Óbvio que já fica subentendido na sua resposta anterior, mas eu gostaria de ouvir. Não, eu até gostaria de esclarecer um pouquinho mais, presidente, se me permite. Todo esse fato, naturalmente, decorreu de um edital de concorrência pública. E esse edital de concorrência pública, ele se originou na Secretaria de Segurança do Cidadão em Itajaí, aqui do nosso município. À época, eu nem era secretário municipal de administração, mas ele iniciou-se lá. Mas digo de passagem que o edital está perfeito, está de acordo com a Lei 8.666, está tecnicamente sem nenhum reparo. Tanto é que não houve nenhuma alteração no trâmite da licitação, quando houve, na verdade, a abertura da licitação, porque é um processo complexo, é um processo um pouquinho demorado, mas não houve nenhuma intervenção de ninguém. E esse processo correu límpido, correto, legal, foi proclamado a empresa vencedora sem nenhuma contestação, e a empresa vencedora se apropriou, tomou para si o encargo do serviço a que ela se propunha fazer, sem problema nenhum. Aliás, só devo dizer que também, mais uma vez, no momento em que essa licitação transcorreu na Secretaria de Administração,
porque ela, a Secretaria de Administração, é que tramita, faz acontecer as licitações, eu também não era secretário de administração. Portanto, mais uma vez, eu me tomei por surpreso, porque o crime que estão me imputando é de peculato, é de se apropriar de uma vantagem para mim ou para outrem do meu cargo. Eu não estava no cargo. Então, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Não conheci, naturalmente, hoje conheço todo o trâmite desse processo, porque tomei conhecimento em juízo, aliás, isso é público hoje, né? De tudo o que aconteceu. E, por sinal, de tudo o que aconteceu nesse fato 8, nesse processo inteiro, que dá mais ou menos 800 páginas, e que eu tive calculando ali, são mais ou menos 32 mil linhas, o meu nome foi mencionado 2 vezes, dessas 32 mil linhas, 2 vezes. E por causa de 2 palavras. Uma, exigência, e a outra, acerto. Em razão disso, eu estou aqui. Não estou aqui, eu estou aqui por uma circunstância da Câmara de Vereadores, mas, em razão disso, eu fui incriminado e me deixou assim, já, queira ou não queira, abalado em todas as minhas estruturas sociais, profissionais e religiosas. Então, mas pode prosseguir. Muito obrigado, presidente, por ter me deixado estender. Que bom, eu agradeço as suas informações, doutor Nelson. Acho que do senhor e de qualquer cidadão que ocupe essas cadeiras e esses microfones para depor é o que nós esperamos, a mais pura e sincera declaração de verdade, expondo, Perfeito. Em especial o senhor que nos informa que não teve oportunidade de falar antes. Essa é uma grande oportunidade de falar diante dos vereadores e diante da comunidade de Itajaí. Perfeito. Doutor Nelson, o senhor pode nos informar se houve alguma reunião entre o senhor e os senhores José Alversino, William Gervasi, Júlio César Fernandes, ou contato telefônico, em conjunto ou isoladamente, para tratar da distância do pátio que se encontrava na rodovia Antônio Raio, quilômetro 12, para que o mesmo fosse deslocado para local mais próximo do centro da cidade? Não, eu não tive acordo com ninguém, ninguém me procurou. Aliás, é importante dizer que, no inquérito, tanto o senhor William quanto o senhor José, o senhor Fernandes, afirmaram que esse segundo pátio não estava previsto no edital de licitação. E estava previsto. Estava previsto no anexo 2 do edital, configurado como regulamento técnico operacional dos serviços a serem prestados. No artigo 14 está, ninguém precisa inventar nada, é só ler o artigo 14, e o artigo 14 diz que a prefeitura poderia autorizar um segundo pátio para agilizar esta atividade do serviço prestado pelo licitante. Aliás, quero fazer uma ressalva. O senhor Júlio Fernandes, vencedor da licitação, em nenhum momento, nas 800 páginas que eu li, disse que eu havia feito algum acerto com ele para receber alguma coisa. Ele não disse isso. O senhor Júlio disse apenas que fulano e ciclano procuraram ele e acertaram com ele essa situação. Ele não disse a mim. E também o senhor William, em nenhum momento, disse que eu acertei alguma propina ou alguma vantagem nesse aspecto para ser instalado o segundo pátio. Isso foi uma dedução de alguém, e uma dedução infeliz, porque não é possível. Se alguém, presidente, diz assim, olha,
o secretário Nelson Abrão exigiu a instalação de segundo pátio. Não foi o secretário que exigiu. Estava previsto no edital de licitação que publicamente foi apresentado para que quem quisesse concorrer na licitação pública fizesse. E a empresa Júlio Fernandes, ME, fez isso com consciência, está nos autos. Ele fez uma série de documentação com o secretário de Segurança, não foi comigo. Não cabia à Secretaria de Administração, e não cabe até hoje, muito menos hoje, não cabe uma intervenção do secretário de Administração. Isso é restritamente de responsabilidade da Secretaria de Segurança do cidadão. Isso é só pegar a lei complementar 150, ali estão as competências. Na administração pública não é aquilo que a gente quer fazer, é aquilo que a lei exige que a gente faça. Não é? Então, é o que foi feito. Não há nenhuma ligação com a Secretaria da Administração, seja com quem quer que seja da Secretaria da Administração. Não é só com o secretário, não. Porque, nesse ponto, envolve, no mínimo, umas 20 pessoas na Secretaria de Administração para acompanhar a licitude desses processos de licitação pública. Obrigado. Doutor Nelson, o senhor tem conhecimento por quem foi determinado que fossem dispensados os pagamentos contratuais dos 17% e sob qual argumento? Não tenho nenhum. Isso é um absurdo, isso é impossível ser realizado numa administração pública. Impossível. Então o senhor, de forma alguma, recomendou, né, em relação a essas pessoas, Perfeito, não recomendei, não. O senhor, doutor Nelson Abrão, recebeu algum tipo de vantagem pecuniária ou de qualquer natureza por parte dos senhores José Alversino Ferreira, William Gervasi ou Júlio César Fernandes? Presidente, eu estou na administração pública há 23 anos. Fui procurador legislativo por 10 anos, 12 anos, inclusive no período em que seu pai foi prefeito. Estive aqui como procurador dessa casa e conheço muito bem a lei pública, a lei que rege a administração pública. Nós não podemos aceitar presente, não podemos aceitar companhias que visem ir contra o interesse público. Aliás, na prefeitura até me colocaram um apelidozinho de doutor Leizinho. É o doutor Leizinho que, de repente, sempre perguntava como é que está a lei aí? Se esse assunto está de acordo com a lei? E aí começaram até a me chamar lá por um cantinho ou por outro, que é o doutor Legalzinho, o doutor Leizinho. É porque eu estou há 23 anos nessa casa, na administração pública, além de ter passado também por essa casa por 4 anos, e o seu pai foi um dos nossos opositores à época, mas nessa casa eu tive desde 92 a 97, ocupei os 4 anos aqui como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, não posso, com esse conhecimento todo, cair numa balela de aceitar um presentinho aqui ou um presentinho lá. É isso. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Eu tenho mais algumas perguntas, mas antes de continuar, até para deixar livre aos senhores vereadores, alguém quer fazer algum questionamento nesse momento? Vereador Tiago, as 4 perguntas que eu tinha aqui são exatamente relacionadas ao que Vossa Excelência fez. Então, principalmente porque realmente paira pouca a situação envolvendo o vereador Nelson Abrão de Souza nesse processo, mas o que eu tinha feito aqui, eu vou ser redundante se voltar ao tema, então... Obrigado, vereador. O vereador Pegorini aqui também já tinha me falado de uma pergunta que ele ia fazer e o senhor já acabou respondendo. Eu tenho mais algumas, então, quem sabe no decorrer dessas perguntas surjam novos questionamentos aos vereadores, vereador Lamin, vereador Venício também. Doutor Nelson, o senhor tem conhecimento de alguma pressão exercida por parte do senhor Júlio César Fernandes em relação a membros da Secretaria Municipal de Segurança Pública com o objetivo de aumentar as metas de apreensão de veículos a fim de aumentar a arrecadação por parte da empresa? Não.
Não tenho nenhum conhecimento desse fato. O senhor conhece os senhores Francisco Renato Lobo de Macedo, Luiz Ledux Ramos e Marcos Pinto Rola? Não conheço, nunca falaram comigo, com certeza. O senhor conhece a empresa TWL Construções e Serviços Limitada? O nome, sim. Os componentes dela, não, porque o nome é público. TWL, não sei o que quer dizer. O senhor não tem... O senhor teria conhecimento se o senhor José Alversino Ferreira seria um dos proprietários dessa empresa? Não, senhor, não tinha conhecimento e ainda não sei se ele é um dos proprietários. O senhor sabe, então, certamente também não saberia em nome de quem efetivamente essa empresa não. está, certo? Não sei. O senhor já fez ou faz parte da Jari Municipal? Eu tive o prazer e a honra de implantar a Jari Municipal junto com alguns outros profissionais da área de trânsito e permaneço como presidente dessa Jari. A Jari não é um órgão da estrutura do município de Itajaí. Muita gente confunde que ela seja um departamento, uma extensão da estrutura administrativa de Itajaí, do município. Não é. Ela faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, envolve uma hierarquia diretamente da União, não se faz em nenhum momento alguma subordinação ao governo municipal. Aliás, num determinado momento, eu estive num programa de televisão e disse isso, que a Jari não era subordinado nem a governo e nem a partidos. Me quiseram puxar a orelha. E eu mantive essa independência, porque é da natureza da Jari ser independente e autônoma. E ela é composta, aqui em Itajaí, de 5 membros de alta qualificação técnica e de conhecimento de trânsito. De formas que o que eu poderia dizer sobre a minha pode nos dizer quem participação lhe e sobre puxar a a Jari orelha? era isso. É verdade. O senhor pode nos dizer quem que tentou lhe puxar a orelha a esse respeito? Olha, eu tenho que guardar um pouco de reserva, porque certamente a pessoa fez de brincadeira, né? Porque ela conhecia que não poderia fazer nenhuma influência, não poderia ter nenhuma influência sobre os membros da Jari. Doutor Nelson, eu vou lhe fazer então uma última pergunta, né, em relação a um grande volume de multas que foram aplicadas no primeiro semestre de 2014. O senhor, como membro da Jari, sabe nos dizer como ficaram os julgamentos da Jari frente aos recursos desse período? Sei. A nós, da Jari, ficamos altamente surpresos com o alto número de multas que aconteceram no trânsito do município de Itajaí. E vamos saber por quê. O resultado dessas multas era a aplicação ou não aplicação da Lei Municipal 51/59, aprovada por essa Casa. Em razão de não atendimento por parte da Secretaria de Segurança do Cidadão, e mais especificamente por parte do CODETRAN, e mais especificamente ainda pela autoridade de trânsito, que deveria tomar conhecimento disso, e tinha autoridade para debelar essa irregularidade imediatamente, e que não fez. Nós, na Jari, recebemos uma enxurrada de recursos. Pena que não foram todos que fizeram recurso, porque quem fez recurso baseado nessa lei teve seu recurso de deferimento. Foi demais sim. A justiça de trânsito tem que ser cumprida e a legalidade também tem que ser observada. E a 51/59, além de ela estar em vigor, ela teve uma apreciação do CETRAN, que é o nosso órgão hierarquicamente superior, CETRAN de Santa Catarina. E o CETRAN deixou muito claro que esta lei era válida, eficaz, deveria ser aplicada.
e nós aplicamos nos alinhando imediatamente e diretamente com o parecer do CETRAN. Obrigado, doutor. Os senhores vereadores, vereador Lamin, Pegorini, vereador Vinícius, vereador Cleiton, caso algum dos senhores tenha algum questionamento a fazer ao doutor Nelson, por favor, fiquem à vontade. Não, senhor presidente, eu só queria cumprimentá-lo, e ao cumprimentar os demais membros aqui da CPI, cumprimentar os nossos vereadores que estão nos assistindo aqui também, o vereador Fabrício, a vereadora Carolina, e cumprimentando ele, cumprimento os demais. Ao vereador Giovanni também se encontra agora nesse momento. Então, eu tinha formulado algumas perguntas aqui, mas a Vossa Excelência já fez, né? Queria agradecer ao doutor Nelson pela colaboração. Creio que o senhor está colaborando não com nós, mas com todos os itajaienses que estão nesse momento assistindo. Obrigado. Senhores vereadores, algum novo questionamento? Bom, vereador, presidente, só para não deixar, né, passar sem nenhum tipo de arguição, só queria perguntar ao doutor Nelson, que eu já o conheço desde criança, sempre tive ele um respeito, um carinho, e assim o tenho ainda. Doutor Nelson, obrigado pela participação, né? Eu vou lhe chamar de Vossa Excelência, porque foi vereador, porque tem esse título, e sempre, né, foi uma pessoa, e é uma pessoa com respeito muito grande, por minha parte, a ti atribuído. Doutor Nelson, só para deixar claro, essa negociação dos 17%, a qual a Prefeitura sempre teve o direito, Vossa Excelência nunca teve conhecimento de como isso era aplicado e que de algum momento não foi repassado aos cofres públicos? Qual o seu conhecimento efetivo a respeito dessa negociação, doutor Nelson? Eu sei, eu já fui secretário municipal e sei que há uma distância muito grande entre a Secretaria FIM e muitas vezes, ainda mais a Segurança Pública, por ser uma secretaria muito grande, e a própria Secretaria de Administração. Mas passa pelo seu conhecimento, e Vossa Excelência disse bem que todo mundo conhece, né, e conhece o seu notável saber jurídico também a respeito dessas opiniões. E uma opinião de Vossa Excelência é uma opinião muito importante. Chegou ao seu conhecimento em algum momento, né, essa questão desses repasses do 17%? Como é que Vossa Excelência trabalhou ou flutuou durante esse processo? Vereador Cleiton, muito obrigado pelas palavras. De fato, eu me sinto muito à vontade em responder as perguntas aqui, me submeter à CPI pelos membros que ela compõe. Presidente, 2 advogados, um vereador que já militou, foi secretário, o vereador Lamin foi secretário. Aliás, o vereador Lamin, inclusive, presenciou uma reunião em que estivemos no Departamento de Licitação, quando esta esteve vinculada à Secretaria de Administração, onde eu reuni todos os elementos, todos os funcionários da Secretaria numa sala própria e procurei explicar sobre a Lei 8.666, né? E a Lei 8.666 é uma lei complexa e exige competência e qualificação para colocá-la em uso. Mas a sua pergunta, especificamente, talvez melhor seria respondida pelo secretário da Fazenda. A Secretaria de Administração é uma secretaria meio, o senhor sabe, a vereadora Amorim também sabe, Excelência teve já subprefeito de Cordeiros, né? Conhece bem a máquina administrativa. A Secretaria da Fazenda é que teria um elo, um canal direto com a Secretaria de Segurança de Administração. Esse tipo de serviço, vereador Cleiton, ele é estanque dentro da Secretaria. Ninguém pode, mesmo sendo a Secretaria da Administração, da Fazenda ou do CEPOG, Secretaria de Planejamento e Orçamento, pode chegar lá e se imiscuir nos fatos internos da Secretaria de Segurança. Por isso é que esse assunto ele é coordenado, acompanhado, fiscalizado inteiramente dentro da Secretaria
da segurança. Quer dizer, desde o secretário que nomeia o fiscal do serviço até o próprio coordenador do CODETRAN, que passa a ser a autoridade de trânsito por delegação do prefeito. A Lei 150, Lei Complementar 150, dá esse poder ao prefeito delegar a uma pessoa na Secretaria de Segurança a autoridade de trânsito. E ele faz isso, e fez, e junto com essas pessoas é que ficam o acompanhamento e a fiscalização desse serviço. É impossível, não vou dizer impossível, mas outra secretaria que não seja ela e a Secretaria de Fazenda se imiscuir nesse meio aí, sabe? Não há como. Procurei ser mais claro, apesar de ter trabalhado os outros caminhos. Mas isso, como eu disse, os senhores me dão essa liberdade, me dão essa vontade de dizer a verdade e esclarecer o máximo possível com a minha presença aqui esses casos. Obrigado. Vereador Lamin, gostaria de fazer... Vereador Pegorini? Vereador Pegorini, por Senhor favor. presidente, obrigado pela palavra. Eu quero fazer um questionamento, até o senhor se apresentou, mas para que conste no nosso relatório, se realmente, né, o senhor falou na sua apresentação, mas é importante aqui para a comissão, para que conste no relatório. Se o senhor não foi depor na GAECO, teve algum... pôde se defender em algum momento, deixasse isso Vereadora, claro. Vereador, o senhor como advogado que não é que eu não fui, é que não me chamaram a depor. Não me chamaram a depor em nenhum momento. E eu tenho residência fixa, vereador. Eu moro na rua Cecília Brandão, 71, há 16 anos. Todos me conhecem em Itajaí. Trabalho na prefeitura há 17 anos. Sou servidor público de carreira. E não me encontraram, desculpa, estava batendo aí. Não tem problema. Eu não me chamaram para depor. Realmente eu confirmo e está claramente no meu indiciamento pelo delegado de que ele se fundamentou apenas nas declarações do senhor William e nas declarações do senhor Júlio. Somente os dois. Ele se fundamentou, ouviu dizer e me jogaram nesse pátio, nesse cenário, onde, confesso a vocês, fui atingido na alma. Fui atingido na alma. No meu corpo não há nenhum vestígio de pedradas, mas a minha alma está dilacerada por um equívoco grave, gravíssimo, contra a cidadania, contra a dignidade do cidadão, contra a pessoa, e mesmo agora, Vossa Excelência, vereador Fernando, fazendo essa pergunta, você naturalmente sabe que faltou o princípio da ampla defesa e do contraditório inicial, mesmo no inquérito policial, e sobretudo no inquérito policial. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Se o depoente, o doutor Nelson, ele tem conhecimento a quem cabe a fiscalização do recolhimento dos valores da prefeitura com relação ao contrato feito com o pátio? O nome da pessoa atualmente eu não sei, mas é ao fiscal de contrato. O fiscal de contrato é nomeado pela secretaria, pelo secretário titular. Ele nomeia o secretário. E é ao fiscal que tem toda a responsabilidade para manejar esses números, controlar, fiscalizar e denunciar. Fiscal do contrato. Muito obrigado, doutor Nelson. Era o que eu tinha, meu presidente. Vereador Lamin, o senhor quer fazer algum questionamento? Quero só dizer algumas palavras, dizer o quão importante, doutor Nelson, a gente que, enquanto agente público, é ferido na alma, é dolorido,
não há remédio, não há nada neste mundo que eu cure. Isso fica para a eternidade. Eu já passei por essas questões e o pior de tudo é que eu não tive o privilégio de me defender, de falar, de fazer isso que o senhor está falando agora, né? A bem da justiça. Então, é sofrido, é dolorido, né? Não tem palavra para dizer o quanto o ser humano é honesto, um ser humano honesto, digno, sofre, né, no seu íntimo, junto à sua família, junto à sociedade, e dizer que agradecer o senhor pelos grandes esclarecimentos que o senhor deu à nossa CPI, né, e parabenizá-lo e continuar de cabeça erguida, né, firme, que... Vereador Lamin, se o senhor tiver algum questionamento a fazer, eu peço que o faça. Não era isso, presidente, era isso que eu tinha que falar, porque eu já paguei por coisa que não fiz, e pelo que a gente está vendo... Obrigado. Senhores, nenhuma pergunta a mais? Doutor Nelson Abrão, eu deixo aberto, caso o senhor tenha algum esclarecimento a mais a fazer, por favor, fique à vontade. Presidente, gostaria que essa CPI realmente apresentasse os verdadeiros autores que deram origem a ela e que os senhores alcancem o objetivo e com a seriedade que essa comissão transparece, com certeza fará muito bem a verdade e muito bem a justiça. E que o povo de Itajaí vai ver que o município de Itajaí não é feito de coisas ruins. O município de Itajaí e a administração itajaiense não é contaminada inteiramente de coisas ruins. Nós, em Itajaí, temos uma bela administração municipal e uma belíssima Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo está muito bem composto, embora alguns acontecimentos ocorram, mas o importante nessa CPI que hoje quero destacar é que ela está sendo altamente democrática e como deveriam ser todas, e que através da democracia nós vamos encontrar o termo verdadeiro, justo para conhecimento da nossa sociedade. Obrigado. Presidente, antes da dispensa aos depoentes, eu poderia ainda, doutor Nelson, objetivamente sim ou não, mas uma última pergunta que ainda um pouco me incomoda durante o conhecimento que nós temos. Poderia, numa hipótese, eu sou secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, eu poderia, por alguma hipótese, me autonomear como fiscal desse tipo desse trabalho? Vossa Excelência deu uma aula para a gente aqui a respeito da lei em tese. Cabe à secretaria, cabe ao senhor secretário nomear o fiscal, né, nesse caso aqui do pátio. Eu poderia legalmente me autonomear, eu sendo secretário? A Lei Federal 8.666 prevê a fiscalização de um contrato e não cabe ao secretário, que é titular da pasta, se autodenominar fiscal. Ele obrigatoriamente ele tem que delegar ou tem que nomear este encargo a uma pessoa que seja competente, que tenha conhecimento de causa, e isso, aliás, já está previsto no edital. Todos os editais já prevêem a indicação de um servidor público para ser fiscal daquele contrato. Muito obrigado, doutor. Doutor Nelson, eu agradeço a sua disponibilidade, em nome de todos os membros dessa CPI, mas vou além, em nome de todos os vereadores dessa casa, respeito com a comissão em vir prestar os esclarecimentos. Desejo que o senhor, bem como todos os outros envolvidos nesse processo, possam se defender e chegar ao final com justiça, condenando os culpados, inocentando os inocentes,
e que a justiça seja feita a bem de Itajaí. Eu lhe agradeço a disponibilidade mais uma vez. Solicito, Arthur, por favor, que colha o termo de depoimento do Dr. Nelson, e, em seguida, nós chamaremos o segundo depoente, o senhor Júlio César Fernandes. Vou fazer uma pequena pausa. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. Retomando os trabalhos da 4ª reunião ordinária desta CPI, convidamos o senhor Júlio César Fernandes para sentar no local indicado, a fim de iniciarmos os questionamentos. Solicito à assessoria da Casa que acompanhe o senhor Júlio e indique a ele e ao seu procurador o local indicado para que sejam colhidos os esclarecimentos. Faz. Doutor, tudo bem? Nós pediremos a sua qualificação também como procurador? Arthur. Bom, senhoras e senhores, retomando então, agradeço ao depoente Júlio César Fernandes, ao seu procurador. Passo a palavra ao nosso secretário, o vereador Cleiton Luiz Batschauer, para que proceda a qualificação do procurador e do depoente. Por favor, vereador Cleiton, fique à vontade. Pois não, muito boa tarde ao doutor João, boa tarde ao senhor Júlio César. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A qualificação, senhor presidente, do doutor João Jorge Fernandes não é necessária, porque ele já trouxe a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com a sua procuração aqui, passando todas as informações necessárias. Ao nosso depoente, o senhor Júlio César Fernandes, eu gostaria de fazer, e que ele em bom som pudesse estar nos respondendo. Muito obrigado. Seu nome completo, por favor? Júlio César Fernandes. O seu documento de identidade? 3398-112. Nacionalidade? Brasileira. Naturalidade? Lages, Santa Catarina. A sua filiação, por favor? João Jorge Fernandes, Miriam Lúcia Vassoler Fernandes. O seu estado civil? Solteiro. Escolaridade? Pós-graduado. Profissão? Empresário. Local de trabalho?
Brusque, Santa Catarina. O seu endereço? Rodovia Ivo Silveira, quilômetro 2, número 2330, Brusque, Santa Catarina. Senhor Júlio, os telefones? 47 3308 0195, 49 9986 0427. Muito obrigado. Eram essas as perguntas, senhor presidente. Obrigado, secretário. Solicito a assessoria que, por favor, devolva os documentos ao senhor Júlio e ao seu procurador. Senhor Júlio César Fernandes, eu lhe asseguro que seus direitos serão garantidos, inclusive de se fazer acompanhar por advogado, de permanecer em silêncio durante o seu depoimento, porém gostaríamos muito de contar com a vossa colaboração perante essa CPI, que representa o povo itajaiense e a sua digna busca por informações concretas a respeito de atos de pessoas ligadas direta ou indiretamente à administração pública municipal e eventuais malfeitos com aquilo que é público, ou seja, de todos nós. Eu passo a palavra, então, a cada um dos vereadores, caso alguém tenha algum questionamento, ou se quiserem eu posso iniciá-los. Obrigado. Júlio, inicialmente, a exemplo do que aqui foi feito com o Dr. Nelson Abraão, o depoente que lhe antecedeu, falo em nome de todos que desejamos que a justiça seja feita acima de tudo. Essa é uma casa que tem como dever a busca pela verdade a respeito de fatos que foram expostos, amplamente expostos pela mídia, investigados pelo GAECO, denunciados pelo Ministério Público e que certamente levarão algum tempo até serem julgados e transitados em julgado. Então, desejamos ao senhor e a todos os envolvidos que a justiça seja feita da melhor forma. E gostaríamos muito de contar com a sua colaboração para conseguir aqui esclarecer alguns fatos importantes que dizem respeito ao interesse público de Itajaí e que cabe a nós, como legítimos e verdadeiros representantes do povo, o fazê-lo. Então, a minha primeira pergunta ela é se o senhor é proprietário da empresa Júlio César Fernandes Trans ME e qual o seu nome fantasia. Sim, sou proprietário da empresa Júlio César Fernandes Trans ME. Obrigado. Por volta de que data a empresa iniciou as suas atividades? No ano de 2012. Quais as atividades... Em 2012, só para eu compreender, ela iniciou as suas atividades ou iniciou o contrato? Desculpa, as atividades foram em 94. 94. Quais as atividades da empresa desde a sua abertura até a presente data? Transporte de carga e prestação de serviço logístico. O senhor possui outras empresas ou participa do quadro societário? E se participa ou tem participação, pode descrever as mesmas? Sim, eu possuo como titular da empresa Júlio César Fernandes Trans ME e sou sócio de uma revenda náutica. Essas empresas mantêm contrato com a administração pública? Apenas a Júlio César Fernandes Trans ME. Somente aqui em Itajaí? Não. Tem em outros municípios. O senhor pode nos indicar quais são? Lages e Brusque, os outros municípios. Lages e Brusque. A empresa em questão, outra empresa, além dessa, possui sócios? Possui. Você pode nos nominar quem são? Sim, Jefferson Versino Ferreira. O senhor pode nos informar como tomou conhecimento do processo licitatório na modalidade de concorrência pública número 019 de 2011, no município de Itajaí,
com objeto de outorga de concessão para execução de serviços públicos de remoção por guincho, depósito e guarda de veículos decorrentes de infração de trânsito nesse município? Sim, prezado presidente, como nesse momento foi uma pergunta que já foi feita no inquérito policial, e nesse momento eu estou impedido tecnicamente de falar, pois como é público foi feito um acordo de colaboração premiada e que até que haja a homologação da mesma, eu estou impedido de estar falando. Mas me coloco à disposição para que após a homologação da colaboração premiada, sim, eu quero vir aqui e dar o depoimento sim. Bom, lhe agradeço essa disponibilidade. Eu acho que essa transparência é tudo que essa comissão precisa e a comunidade de Itajaí também. Então, percebo pelos seus dizeres que, nesse momento, até a homologação, Sim. nenhuma pergunta referente especificamente ao processo ela será respondida, né? O senhor Ela não será respondida nesse momento, claro, né? Mas que havendo a homologação da colaboração premiada, eu fico à disposição para uma nova data, vir aqui e responder todas as perguntas. Que bom, eu lhe agradeço. Eu passo, então, senhores vereadores, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer ao senhor Júlio, em especial aquelas que não são, digamos, diretamente ligadas a essa investigação, como as que eu fiz anteriormente e ele prontamente respondeu em relação a outras empresas, por exemplo. Caso tenham, por favor, fiquem à vontade. Senhor presidente, eu quero dar boa tarde ao Júlio, boa tarde ao seu bastante procurador, seu advogado. Senhor Júlio, eu vou te fazer algumas perguntas. Vossa Senhoria tem toda a liberdade para dizer sim ou não, né, se quer responder ou não. Mas elaborei aqui, vou tentar, né, me ater aqui a 9 aproximadamente, mas se Vossa Senhoria optar por não, a única palavra já subentende-se, então, que Vossa Senhoria permanecerá em silêncio. Qual foi a data do início do contrato, senhor Júlio? E qual era o número exato de veículos no pátio no momento que assumiu o contrato anterior, com motos, carros, caminhões em geral? Então, prezado vereador, não é nem que eu não queira responder as perguntas, né? Que tecnicamente eu estou impedido de respondê-las. Tudo bem. Tá. Vossa Senhoria pode apenas dizer não, que a gente já entende que, se porventura puder responder, né, eu agradeço muito. Essa conferência, porventura, desses carros que ficaram no contrato passado, foi feita por qual servidor público no momento início da concessão? Não. Pode falar. Não. De quem foi a iniciativa e a avaliação dos estados dos veículos para fazer a revenda das motocicletas? Não. Não. O senhor estava ciente que estava cometendo algo ilícito? Não. Foi feita somente a venda de motocicletas conforme consta nos autos do processo ou também foram feitas vendas de outros veículos tais como automóveis, picapes e caminhões? Também não. As tão faladas 715 motocicletas eram do pátio da cidade de Itajaí ou haviam motos nos pátios de outras cidades como Brusque, Balneário Camboriú, Lages, Florianópolis? Não pode. Sobre o registro de ocorrência referente à subtração das motocicletas, partiu somente do pátio ou teve envolvimento de outras pessoas, tal como servidores públicos do Codetran, Polícia Civil? Se teve, quais os nomes? Também não pode. Qual foi a sua participação na retirada? Creio que também não vai poder falar. Sim. Quem foi o comprador das motos? Vossa Excelência também não pode. O registro da ocorrência, o boletim de ocorrência de furto, teve a participação de algum agente público na participação desse fato? E se teve, qual foi? Não, também não. Eu compreendo. Claro. Eu compreendo, senhor Júnior. Seriam as perguntas que a questão do 17% seria importante a gente também, mas aí Vossa Senhoria não vai poder falar. Mas deixo claro novamente que eu estou à disposição para uma nova data, claro. Numa data posterior, a sua premiação talvez Vossa Excelência venha. Mas eu agradeço a sua coragem, né, o seu desprendimento de poder vir aqui ao povo de Itajaí dar, né, pelo menos dar a sua presença aqui, anunciando que tem vontade de fazer, né, e que, quem sabe, ao momento posterior o fará. Nós ficamos aguardando esse momento, né, ansiosamente, para que possamos, então, fazer isso. E seria muito bom, né, presidente, que a gente pudesse ter essa
participação do Poder Judiciário, que tem sido tão benevolente com essa CPI, que tem sido parceiro, para que não houvesse mais esse tipo de confronto, né, e a gente acabar impedindo, né, o nosso trabalho aqui por uma questão de lá ver, né, essa... Mas são coisas que acontecem, a gente fica no momento aqui e temos que ser magistrados, e dentro desse caminho, eu digo, né, a Vossas Senhorias que eu respeito, né, por entender, né, que vocês precisam ter essa participação lá, mas como representantes do povo de Itajaí eu lastimo, né, a gente não poder ter essas respostas, essa satisfação, né, de Vossa Senhoria, para que a gente pudesse estar dando essa resposta ao povo de Itajaí, que tanto clama por esse entendimento maior de toda essa situação que aconteceu. Mas fica aqui registrado também o meu respeito, né, e o meu entendimento sobre o fato, esperando que numa data posterior a gente possa ser esclarecidos das nossas indagações. Muito obrigado. Vereador Cleiton, muito obrigado. Senhor Júlio César, acima de tudo, essa é uma casa de leis, e por ser uma casa de leis, ela deve respeitar a lei. O seu direito do silêncio, ele é garantido constitucionalmente. Em especial, num caso onde o senhor comparece diante deste pleno de vereadores que compõe a CPI, com o objetivo de esclarecer os fatos, mas já indicando que não pode fazê-lo nesse momento pela falta da homologação deste acordo de colaboração premiada com a Justiça. Justiça essa que o vereador Cleiton Batschauer falou muito bem, tem sido uma grande parceira do Poder Legislativo no compartilhamento de provas, de informações, na busca de que essa CPI ela chegue a um resultado final, que não somente o fortalecimento daquilo que já foi constatado pelo GAECO, ou denunciado pelo Ministério Público, ou enfim, que novas situações advindas de dúvidas que todos nós temos, elas possam ser esclarecidas. Eu agradeço a sua disponibilidade em, após a homologação deste acordo de colaboração premiada, voltar e falar. Eu acho que isso traz certa transparência ao processo, que é fundamental, até porque tudo que o senhor, de uma certa forma, prestou de esclarecimentos à autoridade policial e judiciária, se já o fez, foi de forma, digamos, reservada aqui, diante de toda a comunidade, diante de toda a comunidade, não somente que está aqui, mas inclusive a comunidade que nos acompanha em casa através da TV Câmara, através da internet, certamente está muito interessada em ouvir tudo que o senhor pode nos dizer, até porque isso diz respeito ao município de Itajaí. Então, mesmo que em silêncio nesse momento, não é um silêncio, digamos, contínuo. Própria, essa comissão entrará em contato com o Poder Judiciário, com as autoridades competentes, exatamente por serem grandes parceiras dessa CPI. O Poder Judiciário tem sido muito parceiro do Poder Legislativo, como falei, até para tentar verificar quando, mais ou menos, deve haver essa homologação, para que nós possamos lhe chamar em um segundo momento para, diante de todos nós, esclarecer todos esses fatos que lhe imputam e que interessam a todos. Eu gostaria de fazer uma única pergunta, obviamente, não sei até que ponto ela pode estar ou não ligada ao processo, mas se o senhor conhece o senhor Nelson Abraão de Souza, pessoalmente, conhecia ou não? Também está ligado ao processo, presidente. Imagino, eu lhe agradeço. Senhores vereadores, alguém tem alguma pergunta a fazer nesse momento para o depoente Júlio César Fernandes? E já reforço, até para nós otimizarmos o tempo, que essas perguntas, nesse momento, elas devem ser feitas aquelas que não têm ligação direta, digamos, ao caso, reforçando que todas as outras perguntas, e eu acho que temos bastante,
a fazer, elas serão respondidas pelo senhor Júlio num segundo momento, após a homologação desse acordo, segundo ele mesmo e o seu procurador nos informaram. Vereador Lamin, tem algum questionamento? Eu quero fazer uns questionamentos. Fique à vontade, vereador. Se o senhor achar que não deva responder, Claro. né, o senhor, comentário do doutor João. Boa tarde. O senhor Júlio, o senhor tem conhecimento da existência de uma planilha de veículos liberadas irregularmente no ano de 2012? Prezado vereador, está no inquérito também esse assunto tratado. Na vistoria realizada pelo GAECO, no dia 11 de julho de 2015, foi constatada a falta de uma grade dianteira de um farol de milha esquerdo de um veículo EcoSport. Esta afirmação procede? Também está tratado no inquérito. Durante o pleito de 2012, é sabido que foram liberados em torno de 1.600 veículos indevidamente. O senhor tem conhecimento disso? Também está tratado no inquérito. Então tá, senhor presidente. Então vamos aguardar. Senhor presidente, vamos aguardar então o retorno do Poder Judiciário, né? Porque todas as perguntas estão vinculadas, como ele falou, à delação. Então vamos aguardar, né, a homologação da juíza, doutora Sônia. Perfeito, vereador Lamin. Ouvi-lo. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência, dos senhores vereadores, também, certamente, com muitas perguntas ao nosso depoente, Júlio César Fernandes. Júlio, nós agradecemos neste momento a sua presença, compreendemos que há uma questão judicial a ser resolvida para que você possa trazer as informações necessárias, e como o que nós queremos aqui não é somente a sua presença, mas as informações que você, com a sua presença, pode trazer a todos, esperamos ansiosamente por essa homologação, e no momento adequado, devido, nós buscaremos intimá-lo novamente, de forma pessoal, como dessa vez, recebermos a vossa senhoria aqui neste plenário para prestar esses esclarecimentos. Senhores, eu julgo que não adianta nós ficarmos aqui fazendo perguntas que não poderão ser respondidas nesse momento pelo depoente, e ele, apesar do direito de permanecer em silêncio, já se comprometeu diante de todos nós a partir da homologação, trazer as informações que nós queremos. Então, até para a otimização do tempo de todos que aqui compareceram, daqueles que acompanham em casa os trabalhos da CPI, dos funcionários da casa, né, vereador Cleiton, que precisam também deixar o local organizado para uma audiência pública que vai ocorrer nessa noite, e nós ainda temos 2 depoimentos a colher. Eu agradeço, Júlio, a sua participação até esse momento, a sua presença, e reforço que ansiosamente nós aguardaremos pelas respostas que você tem a dar a todos nós. Eu solicitaria, Arthur, que você colha a assinatura no termo de depoimento do Júlio, do seu procurador, e mais uma vez reforço, Júlio, que assim que homologado esse acordo de colaboração premiada, nós buscaremos intimá-lo novamente e agradeceremos efusivamente a sua presença e o quanto puder compartilhar de informações conosco. Não, obrigado, presidente. Ok? Estão dispensados. Muito obrigado. Eu, para a preparação dos outros 2 depoimentos, estabeleço aqui o intervalo regimental. Um abraço, valeu, até breve.
Doutor, que bom. Nós agradecemos muito. Esperamos por esse momento. Obrigado. Então, vereador Cleiton, senhores vereadores, eu posso pedir o intervalo regimental por alguns minutos para alinharmos as questões dos outros dois depoimentos? Pode ser? Então, a sessão está suspensa pelo intervalo regimental. Fechou. Senhoras e senhores, boa tarde. Retomando a nossa sessão, gostaria de solicitar a assessoria da Casa que se faça presente, por favor, aqui. Arthur. Eu queria a cópia da justificativa de ausência do... Ô, Márcio. Cá. Se fosse o Márcio. Bom, senhoras e senhores, nós tínhamos previsto também para essa tarde o depoimento dos senhores William Gervasi e Sadi Pires, devidamente intimados. Inclusive, tenho em mãos aqui, faço a leitura do mandado de intimação do senhor William Gervasi. Mandado de intimação, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da presidência número 8 de 2015, publicado no Jornal do Município de 12 de setembro de 2015, para apurar os fatos investigados pelo GAECO nas operações parada obrigatória, os quais envolvem servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, agentes públicos, bem como danos ao erário no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 25, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, manda ao servidor desta Casa Legislativa que intime William Giovanni Gervasi, com endereço residencial à Rua Francisco de Paula Seara, número 384, bairro São Judas, nessa cidade de Itajaí, Santa Catarina, a comparecer perante a comissão no dia 28 de setembro de 2015, às 15 horas, para prestar depoimento acerca dos fatos acima mencionados no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí. Cito a Avenida Abraão João Francisco, número 3825, bairro Ressacada, Itajaí, Santa Catarina. Com efeito, fica ciente o intimado que poderá comparecer acompanhado de advogado e fica assegurado todos os direitos constitucionais. Itajaí, em 21 de setembro, Tiago da Silva Morastoni, presidente da comissão. No dia 22, foi recebido a certidão do nosso assessor da Câmara de Vereadores, informa que certidão. Certificamos em cumprimento ao mandado de intimação exarado no anverso, expedido pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da presidência número 8 de 2015, que comparecemos no dia 22 de setembro do corrente ano ao endereço indicado, o qual é dos pais de William Giovanni Gervasi.
Ato contínuo, comparecemos no dia 22 de setembro do corrente ano, aproximadamente às 16 horas e 50 minutos, no endereço residencial do senhor William Giovanni Gervasi, localizado na rua José Gal, número 1121, apartamento 201, bairro Dom Bosco, Itajaí, Santa Catarina, onde o intimamos a comparecer à audiência da referida CPI, marcada para o dia 28 de setembro de 2015, às 15 horas, a fim de prestar depoimento. O senhor William Giovanni Gervasi recebeu uma via do mandado de intimação e apôs o seu ciente no anverso do presente mandado, referindo, no entanto, que provavelmente não poderá comparecer por conta de problemas de saúde, justificando tal situação por meio da entrega de cópia de laudo de inspeção médica, a qual foi anexada ao presente mandado, assinado pelo assessor legislativo William Marcos e pelo assessor legislativo Luiz Felipe Pereira Barbieri, em 22 de setembro de 2015. Anexo, o laudo de inspeção da Secretaria... Não, da Coordenadoria de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, da Prefeitura Municipal de Itajaí, o laudo de inspeção, supervisão de perícia médica com atenção aos requerimentos do servidor supracitado, após os procedimentos necessários, emitiu o laudo conforme descrito, baseado na Lei Complementar 180, de 17 de dezembro de 2010, na avaliação clínica, nos exames complementares e no histórico ocupacional da atividade. Conclusão. Concessão de licença de tratamento de doença por mais 30 dias, a partir de 18/9 de 2015 a 17/10 de 2015. Não consigo identificar aqui a indicação exatamente do qual é o tratamento que o senhor William Gervasi está enfrentando. Esse laudo foi assinado pelo supervisor de perícia médica, Júlio Albuquerque Fernandes, médico perito. Dessa forma, fica inicialmente justificada a ausência do senhor William Gervasi, a quem nós desejamos pronto restabelecimento para que compareça diante dessa CPI. Ato contínuo, eu acredito que seria importante nós questionarmos a perícia médica o porquê disso e qual o prazo. Aqui ele estabelece o dia 17, né? Dia 17. Então, penso, senhores, e podemos deixar em suspenso essa intimação para que, ou nós já... Na segunda-feira seguinte? Pode ser, ao dia 17? Pode verificar para mim que dia seria, Arthur? A segunda-feira seguinte ao dia 17? Deixa eu pegar meu celular aqui, que eu acho que eu consigo ver. A primeira segunda-feira após o dia... 19 de outubro, né? Então, senhores, eu coloco sob apreciação... Dia 19, né? Obrigado. Eu coloco sob apreciação dos senhores a intimação do senhor William Gervasi para o dia 19 de outubro, que seria a primeira segunda-feira após o vencimento do laudo de afastamento dele emitido pelo perito. Senhores, coloco sob apreciação. Então, está aprovado. Senhores, nós recebemos também... Onde que está? Presidente, vamos... Tá aqui, ó. É muito documento. Eu quero. Senhor secretário, por favor,
faça a leitura da justificativa de ausência do depoente Sadi Antônio Pires. Por Pois favor, não. fique à vontade, vereador Cleiton. Pois não, presidente. Itajaí, 14 de agosto de 2015, ilustríssimo senhor Tiago da Silva Morastoni, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesta, prezado senhor Sadi Antônio Pires, devidamente intimado a prestar declarações nessa honrada Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga fatos ocorridos na Operação Parada Obrigatória do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, vem solicitar, através do seu procurador, a suspensão da oitiva marcada para o dia 28 de setembro, às 15 horas. O sentido da solicitação tem por justificativa que o informante já prestou todas as declarações referentes aos fatos da autoridade policial, GAECO, que investiga os fatos da Operação Parada Obrigatória com o suposto envolvimento do vereador José Ferreira, bem como na operação denominada dupla face, na condição de informante. Portanto, nobre presidente vereador Tiago Sadi está impedido juridicamente de prestar qualquer declaração nessa comissão enquanto permanecer as investigações, sendo que estas deverão ser entregues a juízo. Diante desses fatos, requer-se a suspensão do ato da oitiva de Sadi, pondo-se à disposição dessa comissão para futuras declarações de Vossa Excelência e seus pares considerarem necessárias. Pede deferimento atenciosamente o advogado Valdir Narring, OAB 8640, e o solicitante, então, Sadi Antônio Pires, aqui com seu CPF devidamente preenchido. Bom, eu agradeço, vereador Cleiton, a leitura da justificativa, a qual já encaminho, Arthur, a assessoria da Casa para que seja pensada o processo. Essa comissão, no intervalo, se reuniu para deliberar a respeito de que atitude tomar, tanto em relação à questão do comparecimento do William. Só um minuto. Será a segunda chamada conforme o 24/3. Exato. Bom, tanto em relação à questão do William, como em relação à questão do Sadi, porque um está em tratamento médico, o outro alega a questão do desenvolvimento ainda de uma questão judicial que está sendo ainda matéria de investigação. E por respeito exatamente ao judiciário, nesse momento, tivemos a informação de que ainda será ouvido, nós deliberamos, a CPI deliberou que não acatará a suspensão da oitiva, é isso, mas adiará o depoimento do senhor Sadi Antônio Pires, com data proposta para o dia 5/10. Próxima segunda-feira. É a próxima segunda-feira. Para a próxima segunda-feira, às 15 horas. Nesse intercurso, também buscaremos, junto ao Judiciário, exatamente o que, até que ponto a situação está. E eu gostaria aqui, senhores, de colocar sob apreciação de Vossas Excelências, caso entendam necessários, inclusive a solicitação ao Poder Judiciário, que compartilhe conosco as informações ou as provas necessárias em relação a uma segunda operação, que foi informada aqui pelo depoente, a dupla face, no que tange exatamente a essa participação dos que são envolvidos em ambas as operações. Porque nós não queremos, de maneira nenhuma, prejudicar o andamento. Perfeito. É isso, o vereador Cleiton me fala aqui, e fala com absoluta e total razão, que essa comissão não tem de forma alguma o interesse de prejudicar a investigação policial e a denúncia do Ministério Público. Então, solicitamos, assim, que o Poder Judiciário compartilhe conosco as informações necessárias, e aí eu solicitaria, assim que isso chegue, que seja encaminhado diretamente a essa presidência, para que, em reunião com o Pleno de Vereadores da CPI, nós possamos definir o que exatamente vai ser feito. Até porque sabemos que alguns casos e algumas pessoas
acabam sendo relacionadas em duas operações. E nós não podemos admitir que uma operação prejudique a outra, o andamento da outra. E da mesma forma que essa CPI não pode prejudicar o processo de investigação e a própria ação judicial, nós não podemos permitir que uma investigação de um outro fato não nos permita conduzir aqui o nosso trabalho da forma devida. Então, senhores, coloco esse adiamento da intimação do senhor Sadi para o dia 5/10 às 15 horas, sob a apreciação de vossas excelências. Alguém tem alguma objeção a essa intimação? Por favor, se manifeste. Se não, vereador Venício, tudo certo? Permanecendo todos como estão, então o requerimento está aprovado para a próxima segunda-feira. Senhor secretário, nós temos alguma outra intimação a ser feita? Sim. O requerimento de uma nova intimação, senhor presidente, que eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se pode ser colocado já, o que foi comentado, né, na nossa reunião ali. Everson Luiz Gama. Então, eu gostaria de fazer o requerimento verbal para que possamos, então, intimar para a próxima, convocar para a próxima nossa reunião também, além do senhor Sadi Antônio Pires, no próximo dia 5 de outubro, às 15 horas, o senhor Everson Luiz Gama, que é coordenador do CODETRAN, se eu não me engano, para que possa estar aqui, eu acho que né? Ainda permanece. Para que possa estar aqui conversando com a gente e dando depoimento também a respeito dessa operação. Perfeito, vereador Cleiton. Senhores, eu coloco sob apreciação deste plenário a convocação do senhor Everson Luiz Gama para a próxima segunda-feira, dia 5/10, às 15 horas. Podemos até fazer o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente que todos os 4 depoentes intimados para hoje foram intimados para as 15 horas. Então, nós podemos, talvez, intimá-lo para as 15 horas e 30 minutos? Pode ser? Fechou? Então, fica para as 15 horas e 30 minutos da próxima segunda-feira. Caso algum vereador tenha uma objeção à intimação, por favor, se manifeste nesse momento. Não havendo manifestações em contrário, está aprovado. Senhores, eu volto a apreciar o ponto 6 do requerimento. Esse é o requerimento? Tá. Eu volto a apreciar o requerimento número 6, que ficou em aberto inicialmente, no qual solicitamos informações específicas sobre o número de multas emitidas em Itajaí desde o início de 2009 até o presente ano, discriminando mês a mês a quantidade e o local de autuação e se foram emitidas por agentes de trânsito ou infrações em semáforo. Eu trago, vereador Fernando Pegorini, a decisão só que agora eu leio que ela está em sigilo, ela está em segredo absoluto. Eu não tinha visto isso antes, mas ela fala em específico das questões que envolvem relativas às multas. Vou fazer uma coisa. Eu retiro nesse momento esse requerimento. Podemos solicitar o antigo contrato até não o novo. O antigo. Mas ela fala aqui, ó. Perfeito. Não, tá certo. Então podemos ler a decisão, porque acabei de ser informado pela assessoria que ela estava em sigilo até o cumprimento da medida esta que já foi cumprida nos últimos dias. Autos da ação número 0005445 32/2015 8-24-033. De autoria do Ministério Público de Santa Catarina. Decisão em segredo absoluto. O Ministério Público requer a decretação da prisão temporária de Marcos Pinto Rola, Francisco Renato Lobo de Macedo e Luiz Ledux Ramos para o bem das investigações. É o relatório. Pois bem,
Conforme já consignado em decisão anterior, em cognição sumária, há provas significativas de que José Alversino Ferreira é o real proprietário da empresa TWL Construções e Serviços Limitada, que se encontra registrada em nome de terceiras pessoas e, ao que tudo indica, é utilizada para movimentar dinheiro de origem ilícita. A quebra de sigilo bancário da empresa TWL Construções e Serviços, decretada no curso desta investigação, revelou também que foram realizados depósitos de expressivas quantias na conta desta sociedade empresarial, realizados por pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a empresa Trana Construções Limitada, conforme comprovam os documentos tal. Note-se que a empresa Trana Construções Limitada prestava serviços de natureza contínua de suporte logístico para fiscalização, educação do tráfego e coleta de dados para a Prefeitura de Itajaí, atividade esta ligada ao cargo então ocupado pelo investigado José Alversino, coordenador de trânsito de Itajaí, Codetran. Segundo a análise da movimentação bancária da empresa TWL, efetuada pelo GAECO, documentos de página 249 a 262, os depósitos efetuados pela empresa Trana em favor da empresa TWL chegam ao valor de R$ 386.846 no período de 25/3/2011 a 23/11/2012 e correspondem a aproximadamente 5% dos pagamentos efetuados pelo município para a Trana de 2009 ao início de 2013, oportunidade em que o investigado José Alversino Ferreira deixou a coordenadoria de trânsito e passou a ocupar o cargo de vereador na Câmara de Vereadores de Itajaí. O então gestor da empresa Trana nesta cidade, Luiz Lidux Ramos, foi ouvido pelo GAECO conforme CD anexo e negou qualquer relacionamento com a empresa TWL, alegando que sequer a conhecia, mas confirmou que os proprietários da Trana se reuniram com o investigado José Alversino quando este assumiu o cargo de coordenador do Codetran, oportunidade em que José Alversino teria dito que queria colocar alguém de sua confiança no cargo de gestor ocupado por Luiz Lidux Ramos. Não obstante isso, as declarações de Luiz Lidux Ramos não estão de acordo com a prova até então colhida, uma vez que os depósitos da Trana em favor da TWL estão devidamente demonstrados nos autos, não sendo crível que ele, na qualidade de gestor da empresa nesta cidade, único representante da sociedade empresária neste município, desconhecesse a relação entre as referidas empresas ou, pelo menos, entre a Trana e o investigado José Alversino. Os elementos probatórios constantes nos autos levam a crer, isso sim, que os proprietários da Trana, Marcos Pinto Rola e Francisco Renato Lobo de Macedo, devidamente identificados na documentação anexada pelo promotor de justiça, e seu então gestor Luiz Lidux Ramos, associaram-se a José Alversino Ferreira para praticar crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Presentes, portanto, na análise sintetizada das provas apresentadas neste processo investigativo, não só as provas, em cognição sumária da materialidade dos crimes do artigo 288 e 317, todos do Código Penal, e artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, mas também relevantes provas de autoria e participação dos indivíduos especificados. Nesse contexto, a prisão temporária dos envolvidos é pertinente, uma vez que ainda está sendo realizada a coleta de provas testemunhais e documentais, sendo evidente que o cotejo do teor das oitivas, com o resultado das apreensões, mostra-se imprescindível e necessário às investigações, o que, inclusive, servirá de base para o interrogatório dos investigados. Assim, atendidos os requisitos do artigo 1º, inciso 1º e 3º da Lei nº 7.960, de 89, sendo a medida necessária pelas circunstâncias do caso e observadas as conclusões provisórias expostas quanto à participação dos investigados nos crimes acima especificados, o pedido de prisão temporária de Marcos Pinto Rola, Francisco Renato Lobo de Macedo, Luiz Lidux Ramos, merece ser deferido. Diante do exposto, defiro o requerimento
defiro o requerido pelo Ministério Público e decreto a prisão temporária por 5 dias de Marcos Pinto Rola, Francisco Lobo, Renato Lobo de Macedo e Luiz Ledux Ramos. Decreto o sigilo sobre esta decisão até a efetivação das medidas deferidas. Efetivadas as medidas, fica autorizado o acesso. Bom, nesse sentido, vereador Fernando, da decisão do Poder Judiciário, é que fica aqui estabelecida a dúvida em relação a esse período. O próprio Judiciário é que fala de 2009 a 2013, e nós poderíamos ampliar isso a posteriori até as datas atuais, até para que exista uma análise, um comparativo, digamos, que possamos verificar o gráfico dessas autuações, como é que ele tem se comportado, o número de autuações, a data, a localização dessas autuações, como é que elas têm se procedido. Nesse sentido, eu coloco sob apreciação de cada um dos senhores, o vereador Pegorini, que foi quem fez o questionamento, eu lhe passo inicialmente a palavra, antes de deliberarmos a respeito desse requerimento. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu questionei e volto a falar sobre o assunto, porque, conforme a própria decisão, eu estava correto no seguinte sentido, que realmente era até 2013 o contrato com a Trana Construções, né, Construções Limitadas, se não me engano. E durante um período ficou sem uma empresa, né, aqui em Itajaí, né, que fizesse as devidas autuações de multas e tudo mais. Aí eu coloco que poderemos, né, conforme a parada obrigatória 1, né, buscar o contrato de 2009 a 2013 e as informações relativas a isso. Agora, não podemos ultrapassar aquilo que não está sendo investigado. O que não impede, a posteriori, caso tenha algumas, nos depoimentos que podemos aqui buscar de outras pessoas, atingir o contrato seguinte, né? Porque foi feito um novo contrato a partir de 2014. Então, esse contrato não tem nada a ver com a investigação do parada obrigatória 1. Pela ordem, presidente. A gente está tendo tanta informação, né, e tanta coisa ao mesmo tempo, que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, como requerente, que segurasse um pouquinho esse requerimento, então, para que a gente possa ter maiores informações na próxima. Perfeito, eu vou além, vereador. Eu vou retirar esse requerimento momentaneamente e eu solicitaria, e coloco sob apreciação de Vossas Excelências, eu já lhe passo a palavra, vereador Lamin, a requisição do contrato específico, esse contrato da Trana Construções Limitadas, é isso? Perfeito. Que é o contrato, na verdade, o contrato relativo aos semáforos e às sinaleiras, à fiscalização eletrônica, né? Então, eu coloco sob a apreciação de Vossas Excelências a requisição da cópia desse contrato, até porque no contrato nós teremos especificado o início e término da vigência desse contrato. Agradeço, senhor presidente. Eu só gostaria até a minha indagação com relação a isso é até para que não tenhamos nulidade na nossa investigação também, né? Não, perfeito. Aqui na Câmara de Vereadores. Eu passo a palavra ao senhor, vereador Laudelino Lamin, por favor. Obrigado, presidente. E dizer assim, essa empresa, ela começou efetivamente os seus trabalhos no município de Itajaí em 2005. Então, eu vejo com bastante prudência, nós pedimos também esse primeiro contrato, que poderíamos levantar algo ali que possa elucidar outras questões que vêm de encontro com a parada obrigatória 1 e 2. Então, esse primeiro contrato é fundamental, é importante, né? E requerer também a oitiva, né, dessas pessoas, que eu tenho certeza que nós vamos lograr êxito e vamos...
Perfeito, vereador. Eu acho que a oitiva nós devemos deixar para um segundo momento, até para essas pessoas Primeiro se contrato. encontram hoje presas, né? Foi decretada a prisão delas. Então, acho que não adianta nós requerermos a oitiva nesse momento se sequer o contrato nós temos. Então, eu acho que ato requerer o contrato inicial é requerer o contrato. de 2005. né? Requerer o contrato de 2005. tudo que há relacionado a essa empresa. Isso. Com a Prefeitura de Itajaí. Então, só que aí eu volto a um novo questionamento, quer dizer, da mesma forma que o vereador falou, foge a gente... Não foge, porque trata-se da Então mesma vamos fazer empresa. uma coisa, inicialmente a gente pede o contrato atual. A gente discute os dois. E depois a gente Trata-se- discute a ampliação para 2014 anterior. Tiago. É isso? Pede tudo já e pronto. Pede tudo, Tiago. Pede todo. Que- Não, a gente. Não, eu vou fazer o seguinte. Podemos retirar. Eu retiro esse ponto e deixo para ser discutido na próxima audiência e que nós possamos, então, construir um entendimento a esse respeito, até porque parte do que se investiga na Operação Parada Obrigatória 1, nós ainda não temos acesso. A Parada Obrigatória 2, que já foi denunciada e que já está em trâmite, enfim, nós temos um conhecimento mais apurado a respeito de tudo, e a Operação Parada Obrigatória 1 ainda não está totalmente clara a todos nós. Então, eu retiro esse ponto número 6 e voltaremos a discuti-lo na próxima oportunidade. Requerer, então. Retiramos nesse momento. Faremos no segundo momento, então, vereador. Até porque algumas deliberações, e só de solicitações formais, você pode retirar e deixar ele em suspenso. Se quiser entregar para o Ronaldo, depois nós reapresentaremos, Arthur. Te agradeço. Obrigado. Senhores, alguma manifestação a mais? Acredito que hoje a nossa tarde foi bastante produtiva no sentido de solicitar documentos, de ouvir um dos depoentes que não se furtou aqui a prestar esclarecimentos, que foi o doutor Nelson Abraão, mas confidencio a vocês que fiquei feliz com a manifestação do senhor Júlio César Fernandes de que, apesar de se reservar ao silêncio neste momento, no segundo momento, a partir da homologação, ou enfim, a partir da apresentação do acordo dele, e isso nós entraremos em contato com o Poder Judiciário para verificar como é que se procede, quando que se procede, até para já, na próxima oportunidade, estabelecermos uma data, e que torço que isso não tenha sido uma jogada, até porque essa CPI, apesar de ser um poder à parte, diferente do Poder Judiciário, tem no Poder Judiciário o grande mentor de todo o início desse processo investigativo, ao qual nós respeitamos totalmente. Então, senhores, dessa forma, finalizamos os trabalhos da 4ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura fatos investigados pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, na Operação Parada Obrigatória, os quais envolvem servidores públicos municipais da Secretaria Municipal de Segurança do Cidadão, outros agentes públicos, bem como danos ao erário público municipal de Itajaí. Agradecendo a Deus pelo auxílio na condução dos trabalhos, a presença dos senhores vereadores, funcionários da Casa e imprensa, público presente e telespectadores, declaro encerrada esta reunião e convoco a próxima reunião ordinária para segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. Desejo a todos uma ótima tarde, quase noite, e uma excelente semana. Muito obrigado.